você vivendo comigo isso. Nós vivemos eu acho que foi uma história muito importante. A vida, ela é movimento, isso. não tem jeito. Heráclito, né? A vida é assim, mas vocês são muito parecidos. De onde vem esse projeto Fluxo e Harmonia? Bom, esse projeto não é novo. Nós já estamos desenhando ele há muito tempo, desde... Nossa, depois da pandemia, né? Depois da pandemia a gente começou a desenhar o projeto. Depois da parada. E por que a gente não começou ainda? Porque assim, nada rápido, né, nada se escolhe de uma hora para outra, nada se faz de uma hora para outra, tudo tem um processo. E eu acho que a gente precisava aprender nesse momento todo para desenhar. A gente já tinha mais ou menos o que a gente ia fazer, mas a gente precisava de mais carga, embasamento. O modelo. Como seria o modelo? Acho que era essa grande questão. Porque o que a gente vai fazer aqui, a partir de agora, a gente já fazia. Antes da pandemia. A gente já faz. A gente continua fazendo. Mas sempre de uma maneira assim, um pouco mais não sistemática. Eu, nas minhas orientações, sim, um pouco mais sistemática, mas de uma maneira individual. E a Letícia, nas conversas que ela tem com as meninas. Porque atendo, né, o tempo inteiro mulheres que têm questionamentos, que fazem terapia. Então, assim, mas ao mesmo tempo querem algo mais próximo, alguma coisa mais realista. Então eu sempre trazia para o Fábio os questionamentos, ele me ajudava e juntos a gente entendeu. E a Letícia sempre me ajudou nos meus atendimentos, não fazendo o atendimento, mas eu sempre trouxe para ela alguns problemas, principalmente alguns problemas mais femininos. Falava assim, Lê, me ajuda aqui, pô, estou com uma cliente, uma paciente com esse problema, o que você acha? E as dicas dela sempre me ajudavam. A vivência é muito importante. E eu vejo a Letícia conversando com as meninas. Eu trabalho de maneira mais profissional, sempre trabalhei de uma maneira mais profissional nos meus atendimentos, mas eu sempre vi a Letícia fazendo isso. De maneira assim, empática. E nós temos amigos que sempre falaram para nós, Fábio, vocês têm que fazer esse projeto, porque você já faz atendimento, mas a Letícia, ela tem uma empatia, um amigo meu fala assim, um magnetismo que faz as pessoas se abrirem. Na verdade, a vivência, né? Eu tive muitos problemas emocionais, gente. Assim, as pessoas às vezes não sabem, olhando pra gente, é fácil você ver aquela pessoa já feita, né? Posturada, né? Eu digo que eu sou posturada. Mas assim, a vivência dos problemas emocionais e você vivendo comigo isso. Nós vivemos eu acho que foi uma história muito importante. Transpondo os problemas juntos, né? Você já gravou alguns vídeos falando dessas coisas? Já gravei, falando sobre isso. E assim, foi importante para o Fábio também se entender como filósofo clínico, né? Sim. Querer aceitar essa proposta e trabalhar nisso e aprender. A Letícia me ajudou muito a desenvolver esse lado mais empático. Porque eu sou mais um cientista, sempre fui mais um cientista, né? A Letícia sempre foi muito mais empática nesse sentido. Então ela me complementa. E as pessoas sempre falaram pra gente, poxa, vocês dois têm que fazer um trabalho. Gente, nós temos fila de espera para fazer mentoria. Nós nem começamos e já tem um monte de gente pedindo, eu quero fazer com vocês. Então como é que funciona isso aí? Nós vamos apresentar, trazer para as pessoas, antes de tudo, instrumentos para que elas possam seguir bem a vida delas. Por isso o nome Fluxo e Harmonia. Isso. Fluxo. Por quê? Porque vai a vida, trazer esse movimento, né? A vida é movimento. Para quem não tem movimento, vai ter movimento. Para quem tem muito movimento, tem que dar, às vezes, uma... A vida, ela é movimento. É isso. Não tem jeito. Heráclito, né? A vida segue. Movimento constante. Ninguém fica parado. Ninguém fica parado. Ou desce. Ou Então, assim, a gente está em movimento. Mas nesse movimento, nós temos que, muitas vezes, parar para encontrar um ponto de equilíbrio. Porque se você se movimenta sem equilíbrio, você cai, você tropeça. Não, e a gente como sócio, né, a gente trabalha junto há muitos anos, são 33 de relacionamento. Então, aí entra a nossa experiência. 15 juntos. Que eu acho que vale muito nesse trabalho. São 33 anos de relacionamento. De casados são... De casados são 17 anos. 17 anos, olha 17 isso, gente, hoje precisa de contar, né? 15 trabalhando como sócios, trabalhando 24 horas. E as pessoas perguntam, não, vocês não têm problemas. Gente, assim, são problemas pequenos. Na sociedade a gente realmente... Mas porque a gente conseguiu conciliar. Pequenos que poderiam ser grandes muitas vezes. Mas a gente conseguiu equilibrar, encontrar pontos aí. E esses anos todos de carreira que fazem a gente trazer esse processo no fluxo e harmonia. Né? É experiência de vida com estudo. Muito estudo. Esses livros aqui atrás não são de graça, tá? Todo mundo me pergunta, ele lê, vou falar a verdade pra vocês, às vezes ele lê 4 a 5 livros por semana. E aí dá aquela forçadinha em mim, Letícia, e você? Então eu também tô entrando nessa, porque a gente precisa, né? Mas cada um tem o seu jeito. O seu jeito de trabalhar. Essa coisa de vida de leitura não é para todo mundo. Essa é a minha vida, mas me traz bastante conhecimento. Mas a Letícia, gente, a gente juntos consegue... Eu acho que é um complemento bem legal. Eu acho que a gente tem muito material para trazer para as pessoas, muito conhecimento, a gente conversa muito sobre os assuntos. E a gente conhece, a gente tem acesso à vida de muita gente que
nós percebemos o quanto as pessoas estão tendo dificuldade de encontrar esse equilíbrio. E não é fácil, né? Muitas vezes as pessoas estão seguindo carreiras muito bem, mas a vida de relacionamento em casa tá ruim. Espiritual péssimo. Espiritual péssimo. Ou tá muito lá na igreja, né? Ou suas e a religiões, carreira, ou a relação carreira tá péssima. ruim. Então, assim, a gente precisa equilibrar. Somos perfeitos? Não. Não somos. Então, assim, eu acho que é isso que a gente vai trazer no Fluxo de Harmonia, que a gente não é perfeito, mas conciliamos nessa perfeição. E, inclusive, as pessoas perguntam assim, mas vocês são muito parecidos. Olha, se vocês soubessem. E a gente vai ter quiz aqui. Eu falei que a gente vai gravar quiz para vocês verem. Vamos trazer até uma pessoa para fazer aqui o quiz com a gente. Se vocês soubessem o quanto a gente é diferente. Muito. O quanto a gente é diferente de gostos. De tudo, de filmes, de gostos, de tudo. Tudo. Mas é muito engraçado porque a gente conseguiu entender assim, se entender no processo, qual é o seu pensamento? O X, o meu é Y. Então nós estamos fazendo um XY. Mas sabe o que eu lembrei? Outro dia a gente foi comer num restaurante, aí o garçom reconheceu a gente de outro restaurante que ele trabalhava. Aí ele olhou pra Letícia, eu falei, minha esposa. Ele, é sua esposa? Eu falei, eu achei que vocês eram irmãos. Acreditem, vocês são tão parecidos. Aí eu falei, caramba, é interessante isso. Mas a gente se mistura, eu acho que no processo. Mas nós somos diferentes. Mas o Fluxo de Harmonia tem a ver com isso. Por que ficamos tão parecidos? Não, e fica parecido. Porque a gente se entende, a gente se gosta, a gente se aprecia, se aceita. E a gente conversa muito. Conversa muito. Gente, isso é um segredo. Casais, conversem. Conversar muito. Conversem, porque os problemas sérios vocês vão conseguir passar. Olha, a gente tá na cama, assim, às vezes a gente acorda, abre o olho, dá um beijo, aquele beijo de bom dia, e daqui a pouco já vem, um ou outro já vem assim. Tá tudo bem? Sabe o que eu tava pensando? Bem? Essas perguntas já básicas, né? Mas assim, sabe o que eu tava pensando? Já começa assim, isso é o outro. Às vezes a gente fica mesmo quando não hora, dá, né, quando o Fábio tem reunião, ele vai ter algumas mentorias semana que vem, é sempre cedo. Mesmo assim, a gente acorda mais cedo para poder falar sobre as coisas. Sempre conversando. Dificilmente a gente vai deixar a coisa fluir, dormir sem não ter resolvido alguma coisa, né? Então brigou, resolvam, nada de virar cara. Não vou falar aqui o que a gente já está preparando, mas dentro desse nosso método vocês vão entender. E não é apenas relacionamento, tá? Relacionamento está dentro do processo, mas nós vamos falar de tudo, não é só para casais. Nós pensamos sobre isso, né? Falamos para casais, para solteiros, mulheres, homens, enfim. Não. Mas a gente achou que se a gente falasse só para casais, estaria limitando muito tudo aquilo que a gente tem para trazer. Porque nós temos conteúdos, inclusive, de espiritualidade, conteúdo de crescimento individual, de desenvolvimento pessoal. Então não é só casais, não é só questão familiar. A questão familiar está no todo, porque uma questão familiar mal resolvida atrapalha o desenvolvimento da pessoa. Muito. Então, mas nós vamos abordar muitas coisas. Uma coisa que é muito importante que a gente vai abordar, e a gente tem perguntas sobre isso, são casais sem filhos. Também. Porque é muito importante também falar sobre isso, né? Aquele casal que não conseguiu, ou que não pôde, ou que não quis. Então, às vezes casais sem filhos, vamos falar sobre pessoas que não casaram, carreiras diferentes, mulheres que ganham mais que maridos. Isso é muito importante, porque às vezes... casais com filhos, porque nos meus atendimentos, eu atendo várias vezes pessoas que estão com o casamento meio abalado depois que tiveram filhos. Exato. Então tudo isso tem propriedade nós vamos abordar. Tem. Eu já atendi muita gente com essas questões. Vai ser muito legal. Eu acho que esse projeto vai ser um projeto que nós vamos dar seguimento. Então vai ter vídeo no YouTube, lá no Instagram, TikTok, vai ter em todas as redes. A gente quer realmente trazer. E a gente tem que agradecer alguns amigos, né? Tem. Amigas e amigos que ficaram o tempo inteiro no nosso ouvido, a vida inteira. Vocês precisam trazer isso. Alguns nos intimaram. Exato. E a gente às vezes pensava assim, poxa, mas vai parecer religioso. Porque a gente não queria trazer conteúdo religioso. Mas um conteúdo que fosse para tudo. E espiritualidade não é religião. Nós estamos falando de espiritualidade, estamos falando de crescimento pessoal, desenvolvimento, evolução pessoal. Exatamente. Tudo aquilo que para ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores. É isso. É isso que a gente quer, sabe? A gente tem muitos amigos casais, e solteiros também, mas tem muitos amigos casais e a gente quer que as pessoas se deem bem, a gente quer que as pessoas fiquem felizes e realizadas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é possível se realizar na vida, tá? A vida não precisa ser só desgraça, não. Ela pode ter muitas coisas bonitas e a gente só precisa aprender a acessar essas coisas. Eu acho que o acesso que vai ser essa metodologia. Quando eu falei metodologia, né, inclusive no nosso Instagram, eu deixei escrito assim, criadores do projeto Fluxo de Harmonia. Esse projeto, nós vamos dar ferramentas para vocês. Então vocês não vão estar ali, só escutando um monte de palestra que entra por um ouvido e sai pelo outro.
tem um processo para se fazer, uma ferramenta para se cumprir. Então acho que isso que vai ser interessante. Se não for isso, a gente não consegue sair do lugar. E foi com essas ferramentas que nós conseguimos. É uma coisa que prática também, não é só, o que a Letícia está falando é essencial, não é só teórico, não é só, tem muita teoria, tem muita reflexão, mas não é só isso, é prático, é a gente aprender a acessar essa realidade. É isso. Uma realidade está disponível para todo mundo, tá? Está disponível para todo mundo. Vocês são casais, existe algo disponível para vocês que, se vocês souberem acessar, vocês transformam o casamento de vocês. É verdade. E às vezes são coisas muito simples. Eu já atendi casais que eu dei uma dica, falei, faça isso. Eles começaram a fazer, mas mudou a vida do casal de maneira absurda. E a gente tem tanto material, porque a gente tem tanta pergunta. A gente não está aqui fazendo, nós somos DM. Não é isso, gente. A gente tem pergunta real. As pessoas perguntando, como vocês fazem assim? Como vocês conseguiram resolver este problema? Sim. Então, acho que essas ferramentas vão trazer. E sempre muito baseado, não é chute. Nós não fazemos aqui nada com chute, tá? Baseado em coisas que nós fizemos. Né? Não, é experiência e estudo. Tem muito estudo, muita teoria também de psicologia, de filosofia por trás. Então, é com você. Por isso que mas esse é o complemento, né? É um complemento, gente. Casal, muitas vezes é isso, é um complementar o outro. Mas é que tá, eu procuro também, isso é um pouquinho aí para vocês do que a gente vai falar. Eu procuro, como esposa, tentar também me adequar, né, a entender, a estar ali no processo. Então, às vezes, a esposa fala, deixa ele é um inteligente, eu tô aqui na minha, na futilidade. É uma coisa que afasta, às vezes, então nós vamos falar sobre isso. Sim. Né? Eu tenho minha futilidade, eu amo uma bolsa, uma maquiagem, amo futilidade. E às vezes, como a Letícia trabalha com maquiagem, pode dar a impressão errada. Uma vez, a gente estava numa classe de filosofia, as pessoas conhecem a Letícia sempre faz amizade com todo mundo. E aí falaram assim, Fábio, mas como é que você faz com a Letícia? Porque é muito diferente, você trabalha com filosofia, ela é maquiagem. Aí eu virei para ele e falei assim, nossa, vocês não têm ideia o que é a Letícia. A Letícia tem embates filosóficos comigo profundos. A gente debate muitas vezes coisas assim profundas. Que eu aprendi, aí ficou todo mundo olhando, eu falei, assim. Poxa, eu não posso parar simplesmente. A Letícia, eu falei, a Letícia. Posso parar simplesmente no meu mundo e ele no mundo dele, porque aí vão ser dois mundos. Exatamente. Aí realmente não tem como você fazer. E a Letícia é uma pessoa muito inteligente. E outra coisa também do meu lado, eu aprendi a ser mais humano com a Letícia. Porque eu sou homem. Sou filósofo, mas mais realista, tem a tendência já de ser muito racional. É, racional. Eu aprendi com a Letícia a ter mais empatia, aprendi a ter mais emoção, a entender mais o que é amor, o que é essas coisas, entendeu? A deixar essas coisas fluírem mais em mim. E é possível ter essa sensação, e é possível também você conseguir fazer isso com seu marido, né? Fazer com que ele não mude, porque a gente mudar é bem complicado. Mas ele consiga abrir uma caixinha da emoção ali, uma caixinha de sentimento. Mas não vamos falar tudo aqui, não. Senão já vai começar a falar tudo. Mas tá vamos deixar. Tá boa, mas acho que já deu tempo. Já deu tempo da gente passar o que a gente precisava para vocês. Primeiro vídeo aí do Fluxo e Harmonia do YouTube. Eu acho que vai ser gostoso. O pessoal vai se identificar, vai comentar, vai querer saber se o nosso método... Já falamos, né? Mas vai ter vídeos... Vai ter reflexões, vídeos, stories, reflexões, mentorias presenciais online também. E palestras presenciais e online. E já estamos preparando a primeira palestra presencial temática, já com um tema específico para conversar com o pessoal. É isso, acho que vai ser bem legal esse projeto aí, viu? Acompanhe o nosso... Se você está seguindo aqui, não segue ainda o canal, siga o canal, porque vão ter várias novidades. Sempre curte, né, gente? Eu acho que eu vejo o pessoal falando de curtir, mas curte aí, segue. Faz um comentário, que isso ajuda a gente. Estamos começando o canal agora, estamos abrindo o canal, então tem pouquinha gente, mas a gente quer que o trabalho cresça. Eu tenho certeza que vai crescer. Vai crescer porque muito. A gente está preparando isso há muito tempo e agora vai sair do papel. O nosso trabalho, eu acredito que esse é o nosso trabalho de vida mesmo, porque eu estou com 50 anos. A Letícia é mais nova que eu. Mas a gente... está chegando naquela idade e fala assim, vamos deixar o nosso legado, né? Aquilo que a gente pode deixar mesmo para as pessoas, eu acho que chegou o momento. Chegou. Estamos prontos. Isso aí. Fluxo e Harmonia. Esperamos vocês aí. Tchau. Tchau.